Leilin não se sentiu nem um pouco estranho. Apesar de qualquer pretensão, a atmosfera na academia era muito diferente, com uma imensa guerra imensa. Além disso, um grande número de acólitos magus talentosos desaparecidos definitivamente despertaria a atenção dos outros também. Além disso, a academia não parecia querer esconder essa notícia. Afinal, eles ainda confiariam nos magos oficiais para a próxima batalha, e esses acólitos não ajudariam muito. Aqueles que foram deixados para trás seriam definitivamente aqueles com a menor aptidão em níveis, apenas para serem usados como bucha de canhão. O mentor Arose já limpou a área ao redor da escola de Beasmin e quaisquer criaturas que colocariam um problema. Eles foram todos reduzidos a esqueletos por feitiços, especialmente os Beasmin, e suas almas foram presas em seus corpos para sofrer por toda a eternidade. Leilin deu um leve aceno de cabeça. Parece que a vizinhança da academia estava segura no momento. E os outros potenciais do Magus? Muito problemático. De acordo com a notícia de que minhas outras irmãs se reuniram, muitos dos acólitos com altas aptidões, incluindo Chester e Sherpa, deixaram a academia por várias razões. Temo que não demore muito mais até que as notícias se espalhem. O que você descobriu? Meu sênior, Merlin, já saiu há alguns meses. Além disso, eu também vou assumir uma missão e sair em breve. Leilin falou brandamente das notícias que reunirá, e isso fez com que o rosto de Neela se tornasse ainda mais pálido. E se você? Quais são seus planos? Leilin ainda perguntou a ela no final. Eu pretendo voltar para minha família. Você sabe, embora minha família Welter não seja muito famosa, ainda somos capazes de cuidar de nós mesmos. Você quer vir comigo? Neela claramente queria amarrar um talento como Leilin para sua família. Não, obrigado. Eu já fiz planos para mim mesmo. Leilin sorriu, virando-a para baixo. Ele seria submetido a vários contratos e restrições se ingressasse em uma família. No entanto, ele tinha muitos segredos e não era adequado para ter um séquito. A luz nos olhos de Neela diminuiu. Leilin também sabia que o relacionamento deles tinha chegado ao fim. Afinal, eles estavam apenas se divertindo, mas seguir caminhos separados agora, em um momento de crise, era muito normal. Ainda há algo que eu preciso fazer de você. Leilin pegou uma caixa de madeira preta e colocou-a na mesa de jantar. O que é isso? Neela sorriu, mas pareceu bastante forçada. Ele abriu a caixa preta. Muitas poções em tubos de ensaio estavam arrumadas no interior, e a visão ofuscou os olhos de Neela. Isso é. Os olhos hipnotizantes de Neela exibem um olhar espantado. Estas são as poções que eu acumulei até agora. Ajude-me a vendê-los. Apesar de cruzar os dedos, a expressão de Leilin permaneceu calma. É claro que essa era apenas uma pequena porção das poções que ele havia preparado secretamente. Dizer que foi sua acumulação após um ano foi razoável, seu valor total foi várias centenas de cristais mágicos. Deixar Neela vendê-los para ele era porque Leilin não queria ser notável. Por outro lado, também lhe proporcionou uma pequena compensação. Afinal, um traço de chauvinismo ainda permanecia no fundo do seu coração. A ruptura exigiria que ele desse alguma forma de compensação, pelo menos, e deixar Neela ser a intermediária lhe dava uma chance de obter algum lucro. Sem problemas. No momento, os valores dos vários ingredientes e modelos de feitiços caíram acentuadamente, enquanto poções e artefatos mágicos de baixo grau aumentaram drasticamente de preço. Os olhos de Neela brilharam. Esta foi uma ocorrência normal. Modelos de feitiços e outros materiais definitivamente diminuiriam de preço sempre que a guerra fosse iminente, já que não poderiam ser usados para melhorar imediatamente a força prática de alguém. Quanto aos outros itens que são capazes de aumentar a força de batalha, eles estariam em alta demanda. Depois de vender essas poções, basta me dar 300 Magic Crystals para eles. Leilin bebeu o chocolate quente que estava sobre a mesa. A expressão de Neela foi um pouco complicada. Claro que é possível. Na verdade, minha família poderia comprar todos. Você tem mais? Eu posso deixar minha família saber e te dar um acordo justo. Estas são todas as poções que acumulei no ano passado. Você deve saber,
eu ainda preciso contar com a venda de poções para obter recursos. Se não fosse o mercado indo bem agora, eu não deixaria todos eles entrarem em uma respiração como se eu fosse fazendo agora. A expressão de Leylin parecia extremamente sincera. Bem, eu farei o meu melhor para ajudá-lo. Neela entendeu. Aos olhos dela, Leylin preparava essas poções sem parar e, tendo essa coleção, já era o limite com sua habilidade atual. Como os dois tinham suas próprias preocupações, a refeição que se seguiu não era muito apetitosa para os dois. Depois da refeição, Neela apressou-se a despedir-se de Leylin. Leylin confiou algumas pessoas para trazer algumas mensagens para as pessoas que ele misturou bem com também. Ele não mencionou nenhum detalhe e apenas deu dicas sutis. Se eles poderiam ou não descobrir o enredo, tudo depende deles. Neela foi extremamente rápida e entregou a Leylin uma bolsa de Magic Crystals no dia seguinte. Depois de pensar um pouco, Leylin decidiu que era melhor gastar seus Magic Crystals enquanto ainda estava na academia. Afinal, ele pode não ser capaz de encontrar um depósito de negociação do lado de fora, e mesmo se o fizer, os recursos lá podem não ser tão completos quanto o que a escola tem. Essa partida provavelmente duraria um longo período de tempo. Leylin fez preparativos para seu avanço fora. Ele se preparou para comprar ingredientes para preparar modelos de elixires reativos e de feitiços disponíveis. Quanto a qualquer conhecimento que um acólito nível 3 possa requerer, ele foi armazenado no chip aí há muito tempo. No entanto, o conhecimento fornecido pelos professores parou por aí. Quanto ao avanço para um mago oficial e a informação básica para um mago de nível 1, o conhecimento foi fortemente guardado pela academia. Apenas os acólitos de nível 3 que assinaram um contrato com eles teriam o direito de acessá-los. Leylin foi para a loja dos modelos de feitiços primeiro. O que você quer? A atitude da velha senhora atrás do balcão era ainda mais veemente agora. No entanto, o bom humor de Leylin não vacilou. Ele já sabia que aqueles acólitos de nível 3 haviam falhado em avançar para uma gusa oficial e haviam assinado um contrato com a escola para ficar para trás e fornecer serviços básicos. Devido às restrições do contrato, eles não podiam rodar mesmo se quisessem. Com a batalha iminente e o dano colateral que seria infligido a eles, seria estranho se eles tivessem uma boa atitude. Além da mão da Umbra, eu quero todos os modelos básicos de magia para os elementos sombra e trevas. Leylin demonstrou um ar muito magnânimo. A velha senhora atrás do balcão olhou para Leylin, surpresa. Afinal de contas, um acólito de nível 2 tão rico como ele raramente era visto. Há um total de 13, para 130 Magic Crystals. Eu também quero o modelo de feitiço de transfiguração básica. Então, serão 140 cristais mágicos. A voz da velha senhora soou atrás do balcão. Leylin acenou com a cabeça e despejou um saco de cristais mágicos no balcão. A senhora os contou e os guardou, depois dos quais carregou 14 livros de feitiços. Cada um deles era tão pesado quanto um tijolo, e eles se empilhavam até quase a altura de Leylin. Parece que eu deveria comprar alguns cavalos também. Leylin contratou alguns empregados e fez com que levassem os livros de modelos de feitiços de volta ao seu quarto, e então ele retornou à área de negociação. Neste momento, a área de negociação era um dos poucos lugares que ainda estavam lotados de pessoas. O número de acólitos que vieram para cá também aumentou. Muitos produtos premium foram colocados à venda, atraindo a atenção de numerosos acólitos. Parece que até os acólitos perceberam, pensou Leylin. Era semelhante a como, na floresta, um pequeno número de animais sentiria perigo e fugiria antes que um enorme desastre acontecesse com eles, mas outros animais seguiriam naturalmente quando vissem os animais saindo, mesmo que não sentissem nenhum perigo. No entanto, ainda não há artefatos mágicos aqui. Leylin se sentiu um pouco deprimida. Ele sempre quis ter um artefato mágico, mas eles eram muito raros. Além disso, os preços estavam altos, e eles acabariam nas mãos de um mago toda vez que aparecessem. Na ocasião em que os magos estavam insatisfeitos com o artefato mágico, os acólitos de nível 3 loucamente avançavam para agarrá-lo. Leylin simplesmente não teve chance. A criação do artefato mágico requer alquimia e encantamento, e é um assunto tão profundo.
Eu nem tenho tempo suficiente para me concentrar nos meus estudos de potionagem agora. Leilin riu amargamente, até o chip aí tinha um limite para o processamento. De acordo com a experiência anterior de Leilin, somente quando sua alma avançava continuamente, o nível do chip aí aumentaria. Quando eu me tornar um acólito nível 3, se eu não tiver outros meios, eu irei abrir Enchanting e veja se eu posso criar meu próprio Magic Artifact. Essas barracas que não tinham artefatos mágicos não atraíram Leilin nem um pouco. No entanto, ainda havia alguns acontecimentos incomuns. Por exemplo, as barracas que vendiam poções estavam cheias de pessoas e a venda de arcos, flechas e armaduras de couro também era grande. Mas, quanto às barracas que vendiam ingredientes, raramente eram frequentadas. Ele caminhou até a loja de Vox, que ele conhecia. Agora, estava lotado de acólitos e eles compraram qualquer poção que viram, de uma maneira muito direta. Vox estava tão ocupado que estava suando e até contratou alguns acólitos para ajudá-lo. Tal cena definitivamente não era comum no passado. Leilin olhou em volta. As poções nas prateleiras vendiam muito rapidamente, muitas prateleiras vazias eram rotuladas como esgotadas. Os olhos de Vox brilharam quando ele viu Leilin. Ele chamou um acólito para preencher sua posição e, especialmente, foi receber Leilin. Ei! Meu querido Leilin, ouvi os gritos de uma cotovia hoje e sei que você definitivamente trará boas notícias. Assim? Quantas poções? Posso te dar 10% a mais que o normal. Vox cumprimentou Leilin cordialmente e olhou para Leilin como se estivesse olhando para um cristal mágico. Minhas desculpas. Leilin acenou com as mãos, eu tenho estado ocupado com missões, então eu não estive fazendo cerveja muito recentemente. Esta é realmente uma notícia trágica. Vox suspirou. Você não sabe como é bom o mercado hoje em dia. Bem, eu vim aqui para comprar ingredientes. Leilin disse e entregou uma lista de itens para Vox. Depois que Vox recebeu o boletim e olhou os rabiscos e as quantidades necessárias, seu rosto mudou e gotas de suor do tamanho de um feijão começaram a escorrer. Tantas matérias-primas! Deixe-me ver, cristais brancos, raízes de videira roxas, garras de um duende fantasma. Você está tentando preparar um elixir de reação? O gordo perguntou diretamente. Sim. De fato. Eu quero fazer preparativos para o meu avanço. Se você tiver quaisquer elixires reativos completos em estoque agora eu vou comprá-los de você. Você pode definir o preço. Leilin falou casualmente, as fórmulas para os elixires reativos podem ser encontradas na biblioteca e muitas pessoas já as viram antes. O gordo sendo capaz de reconhecer os ingredientes não era nada surpreendente. Sob os ingredientes do elixir reativo, Leilin também acrescentou os muitos ingredientes comuns necessários para a poção Azur e Lágrimas de Maria. Quanto aos poucos ingredientes importantes, eles já foram extintos no Magus World por várias centenas de anos, de modo que Leilin nem se deu ao trabalho de escrevê-los. A produção de elixires reativos é extremamente complicada e a taxa de sucesso também é muito baixa. A demanda por ele é tão alta e eles imediatamente se esgotam quando aparecem. Como eu ainda poderia ter estoque? Vox balançou a cabeça. Pelo menos, os mestres em pocionamento estão em melhor situação, você pode preparar as poções necessárias sozinho. Eu me lembro que quando eu ainda era um acólito nível 2, cometi muitos crimes apenas por uma garrafa de elixir reativo.